Olá, está começando mais uma edição do podcast Diálogos de Justiça, uma produção do Tribunal de Justiça de Roraima para aproximar você das ações do Judiciário promovendo cidadania, informação e inclusão. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante, que são os juizados especiais. Neste ano, a Lei dos Juizados Especiais está completando 30 anos e tem transformado aí a forma como o cidadão busca a justiça. E a nossa convidada de hoje é a juíza Bruna Fialho, titular do Terceiro Juizado Especial Cível aqui da comarca de Boa Vista. Doutora Bruna, em primeiro lugar, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu vou fazer aqui minha autodescrição por uma questão de acessibilidade e depois eu peço a gentileza que a senhora faça a sua. Eu sou uma mulher branca, de estatura baixa, tenho os cabelos compridos, estou usando uma blusa social bege com bolinhas pretas, uma calça marrom e estou aqui no estúdio de gravação do podcast. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, longos. Estou usando um blazer azul, uma blusa branca, acessórios dourados e tenho uma estatura mediana. Perfeito, doutora. E falando sobre os juizados especiais, para quem ainda não conhece, não sabe, explica para a gente o que são os juizados especiais. Bom, os juizados especiais cíveis, eles buscam facilitar o acesso à justiça. E com isso, eles apresentam um rito mais facilitado, mais simples, mais informal e, consequentemente, mais célere. E, doutora, e quem é que pode ingressar com uma ação nos juizados especiais cíveis? Sim, pessoas maiores de idade e capazes. Ou seja, não adianta ter só mais de 18 anos. Tem que ser capaz também. Ou seja, uma pessoa interditada maior de idade, ela não pode ser representada no juizado especial cível e ajuizar uma ação. Tem que ser ela diretamente, né? Então, pessoas maiores de idade capazes. Microempresas e empresas de pequeno porte também podem ajuizar a ação. Não são só pessoas físicas, tá? Mas grandes empresas aí não. Mas microempresas, empresas de pequeno porte também podem ajuizar a ação. Quais são as causas que tramitam, né, nos juizados especiais? Quais são os principais assuntos que podem tramitar nos juizados? Nossa, são todos os assuntos assim da nossa vida em sociedade, quase, né? Briga de vizinho por conta de som alto, processos contra companhias aéreas em virtude de overbooking, cancelamentos de voos, atrasos, ações contra bancos por conta de algum empréstimo que a pessoa alega não ter contratado, ou outras tarifas pelas quais a pessoa é cobrada, também desconhece a contratação. Algum pronunciamento que uma pessoa faz inadequado, que venha a difamar uma pessoa em rede social, também acaba indo para os juizados, porque ela acaba pedindo, né, para que retire aquele apontamento, para que seja condenada a pagar indenização por danos morais. Então, assim, são acidente de trânsito, para que a pessoa pague pelos prejuízos, né, se causou aquele acidente. Então, nossa, são muitos casos, mas é preciso destacar que são casos, em tese, menos complexos, né, que não demandam uma perícia complexa. Então, Entendo. E, doutora, a gente, para poder entrar, existe um limite, né, de valor. A senhora pode explicar como é que seria? sim, o valor máximo de uma causa no juizado especial cível é de 40 salários mínimos. E você pode também ajuizar uma ação sem advogado se o valor da sua causa for até 20 salários mínimos. Se passar desse valor, tem que ser com a assistência de um advogado. Lembrando que não é necessário no juizado especial o pagamento de custas processuais. Perfeito. Então,
até 20 salários mínimos não precisa de advogado e de 20 a 40, acima de 20 e até 40 precisa de um advogado. Exatamente. Certo, doutora. E uma das características dos juizados é a possibilidade de fazer acordos, né? A senhora pode explicar como é que funciona isso? Sim, o que a Lei 9.099 mais preza é pelo acordo, para que as partes realmente tenham autonomia, para que elas possam solucionar as suas próprias questões por meio do diálogo, né? Para que a gente consiga realmente uma pacificação social. Porque muitas vezes um juiz vai julgar uma causa e ele acaba com a sua sentença não agradando nem ao autor, nem ao réu. Porque pode ser uma procedência parcial, e aí o autor não ficou contente, o réu também não. E quando as partes conseguem dialogar e elas mesmas chegam a um consenso de que aquilo ali é o ideal para que elas fiquem realmente satisfeitas, isso é muito melhor para a nossa sociedade, né? Mas nós temos conciliadores no Tribunal de Justiça que possibilitam esse diálogo. Às vezes as partes estão tão irritadas que elas só precisam conversar e elas não conseguem. E o conciliador, ele facilita esse diálogo, né? Às vezes sugere algumas possibilidades, né? Então, eu entendo que o melhor caminho para a nossa sociedade é as partes tentarem realmente fazer essa autocomposição. E até porque firmando esses acordos, o processo ele encerra de forma muito mais rápida, né? Quando o acordo não é feito ali naquele momento, o processo continua e aí vão ter outras tramitações. Exatamente, porque aí tem que seguir para a audiência de instrução, aí vai ter sentença, cabe ainda recurso. Perfeito. E a senhora falou da importância do conciliador, do mediador, de ter essa sensibilidade de lidar com aquele momento em que as partes estão passando por um processo de estresse, né, referente àquele problema que foi levado para a justiça, a importância de preparar essas pessoas para justamente mediar ali aquele acordo, aquela conversa. Exatamente, é muito importante. E por conta disso, na segunda semana nacional dos juizados especiais, um dos nossos projetos, né, foi exatamente fazer uma parceria com o NUPEMEC para que os estagiários dos juizados especiais cíveis fossem capacitados. Nós temos servidores que fazem conciliação, assim como alguns estagiários que são acadêmicos de direito. Então, todos eles foram capacitados. Um curso complexo, assim, extenso, e que exige de você uma outra percepção da sua linguagem, da forma como você aborda as pessoas, como você trata aquela situação. Então, foi algo muito bom, muito positivo. E a senhora falando da Semana Nacional né, dos Juizados Especiais, a senhora pode comentar com a gente por que foi realizado? Foi um momento de capacitar? Foi um momento de fazer simulação com acadêmicos? Conta um pouquinho pra gente qual a importância desse momento de falar sobre esse assunto. Sim, o CNJ é quem estimula que nós façamos, né, essa Semana dos Juizados Especiais cíveis. Na verdade, dos juizados especiais como um todo, mas como eu estou falando aqui dos cíveis, né? Então, nós fizemos uma semana muito bacana. Nós trouxemos um defensor público que trata desse assunto em vários livros, que ele dá muitas palestras, que é o Felipe Boring, do Rio de Janeiro. Tivemos também uma palestra da qual participou o desembargador Almiro, que é o coordenador dos juizados especiais, a desembargadora Tânia e a desembargadora Elaine, que foram as primeiras juízas dos juizados especiais aqui em Boa Vista. E também tivemos outros momentos, né? Como o período que eu tive com a advogada Andréia Valandro, que ela é advogada e professora, em que nós nos reunimos numa roda de conversa com alunos de uma faculdade
E também simulamos uma audiência de instrução e eles fizeram várias perguntas, participaram dessa simulação, foi muito interessante. E também tivemos 2 palestras online com o Dr. Kleber, que é juiz aqui do nosso Tribunal de Justiça de Roraima, que falou sobre a linguagem simplificada, a importância dessa linguagem simplificada para realmente as pessoas terem um acesso de fato, né, ao judiciário, para que eles compreendam o que nós escrevemos, né, o que nós determinamos em uma sentença. E com um juiz do estado de São Paulo, Fernando Gajardoni. Ele é, inclusive, juiz convocado do STJ. Um juiz muito competente também, professor. E nós abordamos muito esse tema dos juizados especiais, porque, como eu te mostrei, né, falando dos exemplos do que cai num juizado especial, é o nosso dia a dia, né? Então, que as pessoas saibam o que fazer, quem procurar, o que é ideal, que o ideal é que realmente elas tentem essa autocomposição, né? Tentem fazer esses acordos, mas o judiciário está aqui sempre disponível, né, para analisar essas situações de forma célere e eficiente. E falando nos juizados especiais cíveis de Boa Vista, mas cada comarca também possui um juizado. Então, se acontecer um episódio, digamos assim, em determinado município, ele deve procurar a sede da comarca para ajuizar a ação naquela localidade, não é isso? Exatamente. Não é para a pessoa sair de Alto Alegre. Se o fato aconteceu lá, a pessoa mora lá e vir ajuizar aqui, né? Então, todas as comarcas, elas julgam também processos que são direcionados ao juizado dessa comarca e que vai seguir o rito dos juizados, também de uma forma diferenciada, mais simples, mais informal. E, doutora, a senhora estava falando, né, do que cabe, quais são os assuntos, mas quem quiser entrar com a ação, qual o caminho que ela deve percorrer? Sim, hoje os juizados especiais cíveis da comarca de Boa Vista estão no Fórum da Cidadania, onde era o antigo prédio Latif Salomão, salvo engano, né? Isso. E lá tem um setor chamado setor de atermação. Lá você pode entrar, você vai ser recebido por um servidor e ele vai pedir para que você fale o que aconteceu. E ele vai digitar tudo, que é o que a gente chama de reduzir a termo. Aí você vai verificar como que ficou, se é realmente isso, se foi realmente isso que aconteceu. E aí, por lá, já está sendo ajuizada a ação. Mas você também pode enviar por e-mail e assinar pelo Gov. Você pode utilizar os nossos formulários, de uma forma para facilitar, né, essa narrativa dos fatos. Então, há quem prefere fazer de forma virtual, mas também tem aqueles que têm uma certa dificuldade com tecnologia, que preferem ir presencialmente, então está à disposição aí para melhor forma como a pessoa quiser ingressar a ação. Com toda certeza. Nós temos uma equipe muito preparada que está lá sempre para realmente reduzir tudo conforme a pessoa disser que aconteceu. E a senhora falou que tem muitas demandas relacionadas a companhias aéreas, né? A senhora tinha comentado aqui nos bastidores a respeito de um selo. Como é que funciona isso? Isso. Nós temos basicamente 3 companhias aéreas que atuam aqui em Boa Vista, né? Latam, Azul e Gol. Então, nós fizemos esse selo Amigo da Justiça para incentivar a realização de acordos por essas empresas, né, por essas companhias. E agora nós estamos no período de apuração para ver quem venceu, né, quem que realizou mais acordos. Perfeito, doutora. Então, esse ano a lei completando 30 anos, são muitos anos aí de juizados especiais. Qual a avaliação que a senhora faz da atuação do Poder Judiciário nessa área, né? Proporcionando para a população, como a senhora falou, acesso à justiça, tem essa questão de não precisar pagar custas, isso já é um diferencial para quem, né, não tem condições. Tem a questão também de não precisar ingressar com advogado até 20 salários mínimos. Então, é uma forma realmente de facilitar para a nossa população esse acesso à justiça. Exatamente.
Olha, o tribunal, ele a todo momento ele vem buscando aperfeiçoar o sistema dos juizados. E aí ele tenta uma automatização, a utilização de inteligência artificial. A gente está dando pequenos passos ainda, né, com calma, porque a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, mas a gente precisa, a cada dia, realmente melhorar, porque são muitos processos. Os três juizados especiais cíveis da comarca de Boa Vista, no todo, tem mais de 6.000 processos. Então, 2.000 e pouco para cada juizado. Então, são muitas ações. E a gente precisa disso, então, né? De tentar ver, facilitar o acesso pela população, mas tentar ver a melhor forma de nós conseguirmos julgar tudo isso com celeridade, mas também com a atenção que esses processos demandam, né? Porque embora eles não sejam tão complexos, né, em tese, porque às vezes só muda o valor da causa de uma ação, por exemplo, contra um banco no juizado especial cível e numa vara cível. Então, assim, o tribunal tem feito isso, capacitado conciliadores para que a gente consiga mais acordos. A corregedoria, ela tem feito uma grande parceria com a gente, realmente, com relação ao que for possível para a gente melhorar o atendimento, para melhorar a prestação jurisdicional no que diz respeito ao tempo do processo. E eu, inclusive, esqueci de falar, o desembargador Eric, ele, que é quem está como corregedor, ele não participou da segunda Semana Nacional dos Juizados Especiais por questão de saúde, mas ele não participou assim, para que as pessoas vissem, né? Porque por trás, mesmo afastado, ele que entrou em contato com os palestrantes, ele que deu dicas também sobre várias questões. Então, assim, tenho que destacar também isso, né? Tanto essa parceria para a realização com sucesso dessa segunda Semana Nacional dos Juizados Especiais aqui em Boa Vista, né? Aqui em Roraima, como nessa parceria por meio da corregedoria, para que a gente consiga, inclusive agora a corregedoria, por meio do servidor Tiago, que é da corregedoria, ele está fazendo uma automação, fazendo testes para essa automação, para que a gente consiga fazer essas intimações de advogados por meio de um robô, que seriam atos praticados pelos servidores, mas que demandam toda hora um clique, 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 enquanto um robô pode estar fazendo e esse servidor mexendo com outros pontos para agilizar ainda mais o andamento dos nossos processos. Então, isso é muito bacana, assim, de ver todo o tribunal, em vários setores, se envolvendo para essa melhoria. Maravilha, doutora. Então, realmente é um trabalho muito bacana, um trabalho realmente voltado para a sociedade, buscando melhorias, buscando facilitar ainda mais esse acesso. E a gente queria agradecer aqui a sua participação no nosso programa, deixando esse canal aberto para falar, né? A senhora também é coordenadora do NUPEMEC, de repente vir aqui falar sobre o NUPEMEC, que também é um parceiro Grande parceiro. dos juizados especiais, e a gente agradece muito a sua disponibilidade justamente para esclarecer essas dúvidas, né? São realmente muitos pontos específicos que certamente vai esclarecer aí para quem precisa. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, fico muito feliz de poder dizer esses pontinhos assim de diferenças com relação a como que funciona no juizado, porque realmente é diferente de uma vara cível, né? E para a população isso é muito importante, saber que ela pode ir até determinado valor sozinha até o fórum e ajuizar realmente a sua própria ação. Eu fico feliz de poder contribuir e estou aqui à disposição. Maravilha, doutora, muito obrigada mais uma vez. E você que nos acompanhou até aqui, acompanhe todos os episódios do podcast Diálogos de Justiça no canal do Tribunal de Justiça no YouTube. Acompanhe também as nossas redes sociais. Até o próximo programa.